Vamos lá então? Ele está dizendo assim, ó, escreva a expressão na forma de potência. Se ele quer que a gente escreva na forma de potência, vamos devolver esse radical aqui, não é isso? Esse raiz cúbica de 49 em forma de uma potência. A gente pode fazer assim. Como é que nós fazemos isso? Vocês já sabem transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz. Agora a gente vai fazer o inverso dela. Como é que a gente faz esse inverso? Esse raiz cúbica de 49 é a mesma coisa que o quê? 49 elevado a 1/3. Só que esse 49 elevado a 1/3, ele está elevado ao quadrado, que ele está elevado a... ali é o que? É 1/6, né? 1/6. Então, esse 49 aí, elevado a 1/3, vocês entenderam por que é 49 elevado a 1/3? Ó, toda a potência de expoente fracionário, o denominador aqui, ó, do expoente, nessa fração do expoente, ele vai indicar o quê? O índice da raiz. Esse 49 que é a base, ele vai ser o quê? O radicando. Esse 1 aqui é o expoente. Ele não precisa aparecer aqui, certo? Foi isso que aconteceu. Ou seja, eu devolvi ele à forma de expoente fracionário. E aqui eu vou entender como se aqui fosse 2 sobre 1. Quando a gente multiplica a fração, o que é que a gente faz? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então vai ficar 49. Então vou fazer 1 vezes 2 vezes 1. Então vai ficar 2. 3 vezes 6, 18. Então nós temos aqui 49 elevado ao quê? Vamos simplificar? Não. Simplificar porque ele quer o quê? Na forma de potência. Vamos simplificar? 2/18 dividido, simplificando por 2, vai ficar o quê? 1 nono. Acabou aí. Devolvi ele à forma de potência. Oi? Pronto. Anota aí quem não fez. Na questão 16, já fizemos as letras, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Eu sei que algumas a gente já fez. Fizemos sim, porque foi adição e subtração. Fizemos as letras A, B e C. Agora vocês vão fazer as letras D e E. Daí por diante. Vamos lá então. Como é que fica aí a letra D? Lembre-se que um quociente entre duas raízes, eu posso escrever assim, ó, já que eles têm o mesmo índice, mais o quociente, ó, de 27/3. Eu posso escrever assim, colocar tudo no mesmo radical. É uma adição, não é isso? E aqui eu posso dividir 32 dividido por 2, da raiz de 16, mais 27 dividido por 3, raiz de 9. Ela ficou fácil agora. Vai ficar 4 mais 3 igual a 7.
Então, o quociente entre duas raízes, eu posso escrever como uma raiz de um quociente, o inverso. Letra E. Eu tenho o produto entre raízes. Eu posso colocar, já que eles têm o mesmo índice, lembra que eu falei para vocês? Se eles têm o mesmo índice, a gente só vai simplificar e reduzir ao mesmo índice se eles não tiverem. Como aí eles têm o mesmo índice, eu posso colocar todos no mesmo radical. Todos. Então, eu posso fazer assim, ó. Vou apagar aqui a letra D, ok? Eu posso colocar assim, ó, 3 vezes... Esse 25, eu já posso colocar em forma de, ó, uma potência. Eu posso já colocar ele simplificado. E 75? 75 é o quê? 3 vezes 5 ao quadrado. Ó, vocês já podem fazer isso mentalmente. Só para vocês entenderem aqui, ó. 3 dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Bom, olha só. Esse 3 e esse 3 aqui, eu não vou nem tirar do radical agora. Eu vou ter 3 ao quadrado, eu juntei porque ó, eu já vou pensando em como simplificar. Eu vou colocar de forma que eu tenha o expoente igual, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 2. Foi o único que não tem aqui expoente igual a isso. Então, todos esses aqui saem, ó. Então, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 3, 75 saiu do radical, raiz quadrada de 2. Pronto. Você poderia ter feito o quê? Ah, professor, eu posso ter multiplicado tudo? Pode sim. Você só vai ter trabalho depois de fatorar. Isso. Você só vai ter trabalho. Você só teve o trabalho de fatorar um número grande. Eu aproveitei que os números aí estão pequenos. Eu consigo já fazer mentalmente de alguns deles. E aí eu vou colocando. Entendeu? Quando os números são pequenos, na multiplicação, já mentalmente já vou fatorando ele. Vamos lá, questão 17. Na questão 17 temos o seguinte: calcule a área em unidades de área, esse U, A significa isso, e o perímetro em unidades de comprimento do retângulo indicado a seguir. Então, você tem o seguinte: área de um retângulo é o quê? Base vezes altura, não é isso? E perímetro é a soma da medida dos lados. Então, eu sei que num retângulo os lados opostos têm a mesma medida. E na área eu vou fazer simplesmente o seguinte: 6 mais raiz de 5 vezes 6 menos raiz de 5. Eu já vou aproveitar nessa questão 17 para logo explicar para vocês uma outra parte aqui que a gente vai trabalhar de racionalização, que é produto da soma pela diferença. Vamos relembrar como é que a gente resolve produto da soma pela diferença, que é um produto notável. Como é que a gente vai fazer? Área, só lembrando,
é base vezes altura. E a área dessa figura daqui da questão 17 vai ser igual ao quê? A 6 mais raiz de 5 vezes a altura, que é 6 menos raiz de 5. Bom, vocês lembram o que é um produto notável? Nesse caso aí, o produto da soma pela diferença. Se não lembrar, vou explicar aqui agora. Produto da soma pela diferença você vai ver sempre assim, ó. Tá vendo? Uma soma, uma diferença entre dois valores e um produto entre eles aqui, ó. O que é que vai acontecer? No produto da soma pela diferença, para eu não ficar fazendo aquele chuveirinho, como vocês chamam, ó, uma distributiva da multiplicação, 6 vezes 6, 6 vezes menos raiz de 5. Raiz de 5 vezes 6, raiz de 5. Basta você fazer o quê? Quadrado do primeiro termo, essa é a forma mais prática, menos o quadrado do segundo termo. Então, já vai anotando aí, porque vocês vão precisar dele daqui a pouco. Então, toda vez que eu tiver produto da soma pela diferença, de forma prática, eu resolvo assim. Lembrando que produto da diferença, você está vendo aqui, ó, produto, soma, diferença. A ordem soma e diferença não tem efeito. Pode ser uma diferença pela soma também. Então, eu vou calcular esses quadrados aqui, ó. 6 ao quadrado, 36, menos, sempre vai ser menos, o resultado sempre. Okay? E aqui o que é que acontece, gente? Quando eu tenho o expoente igual ao índice, acaba a raiz, não é isso? Menos 5. Então, a área vai ser igual a 36 menos 5, 31 unidade de área. Daqui a pouco, a gente vai treinar bastante esse produto da soma pela diferença quando a gente for resolver a racionalização, a segunda parte de racionalização. Então, calculado aí já a área. Vocês estão calados hoje? Só a Débora que está falando. Vamos lá, vamos ao perímetro. Perímetro, todo mundo sabe que é a soma da medida dos lados. Então, você tem aqui o seguinte. Se é a soma da medida dos lados, eu tenho os lados no retângulo, o quê? Com medidas iguais, não é isso? Correto? Então, eu vou ter perímetro. Eu tenho dois lados que tem essa medida aqui, ó, 6 menos raiz de 5. Então, esse de cá e esse de cá. Então, eu vou ter 2 vezes 6 menos raiz de 5, mais, porque perímetro é a soma dos lados, eu tenho dois lados também iguais que medem 6 mais raiz de 5. Então, 2 vezes 6 mais raiz quadrada de 5. Aplicando aqui a distributiva, nós temos 2. Aplicando a distributiva e não apliquei. 2 vezes 6, 12. Menos 2 raiz de 5, por favor. Não vá fazer 2 vezes 5, 10. Não é assim. Ok? Radical. Quando eu multiplico, ó, um número natural, ou um número inteiro, vezes um radical qualquer, eu vou ter 2 raiz de 3. Se eu tiver 3 vezes raiz de 6, eu vou ter raiz de 18. Então, estou fazendo isso aqui para vocês, porque vocês vão ver muitas questões em que vocês podem se atrapalhar quanto a isso. Então, você não pode multiplicar um número inteiro por quem está dentro do radical, pelo radicando. Nunca. Ok?
Só o radicando pode multiplicar um pelo outro. Mais 2 vezes 6, 12. Mais 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Primeira coisa que você observa, ó, são simétricos. Então, perímetro ficou o quê? 12 mais 12, 24 unidades de comprimento. Vamos lá. Racionalize os denominadores das frações apresentadas a seguir. Então, até a letra E foi o que eu expliquei a vocês. Letra A. Quem é o fator racionalizante? Raiz de 2. Não é isso, Débora? Pronto. Então, raiz de 2, o que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Então, vai ficar 5 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado ou raiz de 4. Isso tanto faz. Então, ó, acabou a raiz, 5 raiz de 2 sobre 2. Letra A, racionalizamos. Tiramos o número irracional que estava no denominador. Letra B. Quem é o fator racionalizante na letra B? Só pode ser um radical. Não pode ser outro número, não pode ser número inteiro. Tem que ser um radical. Raiz de 2. Então, ó, vezes raiz de 2, vezes raiz de 2. Se a gente está racionalizando, a gente está pegando o que é irracional no denominador e vai torná-lo racional. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 3 raiz de... Eu já vou fazer diferente aqui, só para vocês perceberem que tanto faz. Então, vai ficar o quê? 4 raiz de 2 sobre... Raiz quadrada de 4 é uma raiz exata, não é isso? Vai ficar 3 vezes a raiz de 4, que é 6. Então, de onde veio esse 6? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 3 vezes 2 dá 6. E aqui eu posso simplificar, ó, por 2 por 2. Vai ficar o quê? 2 raiz de 2 sobre 3. Qualquer dúvida aí me avisa. Pronto. Quem quisesse fazer assim também poderia, ó. Tá vendo? Dá no mesmo. Pronto. Letra C. Ah, com letra é mais difícil. Não, não é. Quem é o fator racionalizante? Raiz de A. Então, nós vamos ter aqui A vezes raiz quadrada de A, B raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A. Então, aqui eu vou ter A raiz de A sobre B vezes B raiz quadrada de A ao quadrado.
Aqui a gente sabe que acaba a raiz, não é isso? Então vai ficar assim, ó, A raiz de A sobre... Esse daqui vai sair da raiz, então vai ficar AB. Ó, vai embora. Vai ficar raiz de A sobre... Não, por que raiz quadrada de... Já foi a raiz quadrada de A, já acabou. Ó, ele estava com expoente igual ao índice. A raiz acabou. Entendeu? Preste atenção nesses detalhes. Posso passar para a letra D? Desliga o microfone, Mirella. Tá com ventilador ou o vento da rua tá no microfone. Bora lá, letra D. Quem é o fator racionalizante na letra D? Raiz quadrada, a raiz quadrada de 3. É no denominador. Atenção. Nós estamos racionalizando o denominador. Ah, vai eu coloco raiz quadrada de 5, né, Débora? Então fica raiz quadrada de 15. Ó, tá vendo? Sobre raiz de 3 ao quadrado. Você já está fazendo direto, né? Mas cuidado, viu? Tenha atenção. Então vai ficar. Pronto. Tranquilo. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 15. Eu posso pegar 15 e dividir por 3 e ficar raiz quadrada de 5? Não. Muito bem. Não posso. Eu só posso dividir dois radicais. Vamos lá, letra E. Quem é o fator racionalizante na letra E? Raiz de 5, não é isso? Isso. Então vamos lá, olha só. Então nós temos 3 raiz de 2 vezes raiz de 5 sobre 2 raiz de 5 vezes raiz de 5. Então temos 3 raiz de 10 sobre 2 raiz de 5 ao quadrado. Então temos 3 raiz de 10 sobre 10. E aí não tem mais nada o que fazer. Encerramos por aqui. Agora eu vou explicar para vocês o caso da letra F, G e H, que como eu falei para vocês, a gente precisa desse produto notável. Vamos lembrar aqui produto da soma pela diferença. Aí eu vou parar a explicação, aí vocês podem anotar. Eu vou relembrar aqui produto da soma pela diferença que vocês vão usar muito ainda. Quando a gente chegar, principalmente em equações de segundo grau, algumas vezes a gente vai precisar dele. Vamos lá, tela em branco.
Oi. Poxa, eu acho que está complicado voltar aqui. Eu não estou conseguindo voltar, não. Eu vou tentar, Eduardo. Eu vou tentar. É. Vamos lá. É o seguinte. Vamos relembrar aqui produto notável. Esse produto notável que é o produto da soma pela diferença, que a gente vai precisar aqui para poder racionalizar. O que é esse tal produto da soma pela diferença? Então, por exemplo, eu tenho A menos B vezes A mais B. Eu vou mostrar para vocês o processo normal e vou mostrar o processo prático. O processo normal seria você aplicar uma distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Depois eu tenho esse vezes esse vezes esse. Então vamos lá. A vezes A ao quadrado, certo? Aí eu tenho A vezes mais B mais AB. Menos B vezes A menos AB. Menos B vezes mais B menos B ao quadrado. E aí você repara que eu tenho no meio sempre esses dois aqui, eu tenho sempre números simétricos. Então o resultado vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, produto notável, esse produto notável aqui é o produto da soma pela diferença, eu não preciso ficar fazendo isso daqui, ó. Basta eu fazer o quê? Toda vez que eu tiver um produto da soma pela diferença, basta eu calcular o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, ó, vou anotar aqui para vocês darem print, menos o quadrado do segundo termo. Sempre. A gente vai fazer agora com radical, para depois a gente ir para a própria racionalização. Então, toda vez que eu tiver um produto notável, que é produto da soma pela diferença, não vai ser mais do que isso, ok? Não vai ter outro produto notável aí quando a gente for resolver racionalização. O único produto notável que a gente vai resolver é esse. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é o produto da soma pela diferença. Vamos ver como é que ele funciona com radical. Anota aí ou dá um print. Dá logo um print na tela, porque se não conseguir anotar em tempo, já vai estar aí salvo no seu celular. What the hell? Vamos lá. Se eu tenho um número inteiro e um radical, por exemplo, eu tenho 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3. Se você perceber, eu tenho um produto da soma pela diferença. Então, gente, não fiquem fazendo a distributiva, você vai perder só tempo. De uma forma que você pode fazer isso tão prático, tão rápido, que você fizer 2 vezes 2, 2 vezes menos raiz de 3 vezes 2, raiz de 3 vezes menos raiz de 3, você vai perder só tempo. Para que você vai perder tempo se você pode fazer quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo? Lembrando que esse quadrado do segundo termo, você pode escrever ele assim também, ó. Tá vendo? Você pode escrever ele assim. Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4,
menos expoente igual ao índice. Resultado 1. Tá vendo? Como é prático resolver esse produto notável. Se eu tenho aqui, ó, agora dois radicais. Raiz de 6 menos raiz quadrada de 2 vezes raiz de 6 mais raiz quadrada de 2. Aplicando o produto notável, você vai ter o que aqui? Produto da soma pela diferença. Então, você vai ter o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Expoente igual a índice, acaba. Uma coisa é certa, a raiz sempre vai acabar. Vai ficar 6 menos, ó, acabou, 2, que é igual a quê? 4. Fácil, né? Muito fácil. Então, não fiquem lá perdidos, loucos, porque está vendo uma multiplicação entre várias raízes, pensando que vai ser complicado, complexo demais, muito difícil. Não é. Vamos aplicar ele agora na racionalização. Como é que a gente vai racionalizar quando tivermos no denominador uma operação de adição ou subtração entre radicais? Anotaram aí? Dá um print aí na tela. Então, exemplo. Eu tenho uma questão assim, ó, racionalize o denominador. Tenho 3 menos raiz quadrada de 2. O fator racionalizante, gente, toda vez que você tiver esse tipo de questão, o fator racionalizante sempre vai ser o oposto desse sinal que está aqui, ó. Se eu tenho 3 menos raiz de 2, o fator racionalizante vai ser 3 mais raiz quadrada de 2. Então, em cima, eu vou fazer a mesma coisa, 3 mais raiz quadrada de 2. Se tiver aqui 3 mais raiz de 2, o fator racionalizante vai ser 3 menos raiz de 2. E aí eu vou começar a resolver, ó. Aplico a distributiva. Ou eu acho bom esperar, porque você pode simplificar, e aí você tem que devolver a forma original dele. É bom esperar. Okay? E aí como é que a gente resolve? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. E aí vamos lá. 2 vai ficar 3 mais raiz de 2 sobre 9 menos 2. Não é isso? Que ali acaba a raiz. Então vai ficar 9 menos 2 dá 7. Esse 7 aqui não dá para simplificar com esse 2. Então, ó, eu já vou logo aplicando a distributiva. Então vai ficar 6 mais, ó, 2 raiz de 2, não é isso? E isso sobre 7. Acabou. Racionalizado o denominador. Perguntas? Simples, não é? Façam esse aqui, ó. Resolve isso aqui. Quero ver como é que vocês estão. Se vocês sabem, apesar de eu não ter explicado nenhum exemplo desse, mas é idêntico ao primeiro, o modo de se resolver. Resolve ele aí.
Terminaram? Pronto, Yane. Eu vou mostrar o resultado, as variações que são possíveis, para vocês também não ficarem perdidos em alguma avaliação. Como eu falei, hoje ia deixar já disponível para vocês a atividade pontuada. No final do dia, hoje já vai ficar disponível, vai ficar por volta de 15 dias. Então, 2 semanas é o suficiente. Posso resolver? Pronto. Deixa eu colocar só ele mais aqui pro alto para ficar mais com mais espaço. Quem é o fator racionalizante? Isso. Então, tá aí. Então temos o seguinte, aqui eu já posso aplicar a distributiva, eu sei que eu não vou perder tempo aqui embaixo, eu sei que vão ficar números inteiros, então vai ficar aqui raiz quadrada de 15 menos raiz quadrada de 25 sobre quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Correto? Então, bora lá. Então, vai ficar raiz quadrada de 15. Essa raiz quadrada de 25 é exata. Menos 5. E aqui, ó, vai ficar 3 menos 5, não é isso? Então, vai ficar raiz de 15 menos 5 sobre menos 2. É uma das respostas possíveis. Arthur, olha aí o som, está fazendo ruído. Bom, olha o que é que está acontecendo. Oi. Tá certo. Tá muito baixo o microfone do seu. Depois dá um jeitinho aí nele. Bora lá. Quais são as formas? Ah, é uma resposta? Tá certo. Por uma questão aberta, eu vou acatar logo essa resposta, porque ela não está errada, está correta. Mas ela pode aparecer assim também aqui, ó. Esse eu estou dividindo por um número negativo. Quando eu divido por um número negativo, o de cima vai como se estivesse multiplicando por menos 1. Então, ó, vai ficar menos raiz de 15 mais 5 sobre 2. Entendeu? Então, eu multipliquei por menos 1 para tirar esse denominador aqui negativo. Ou ainda, a questão ela pode mudar simplesmente de ordem para ficar mais bonitinho. Portanto, para vocês podem aparecer essas variações. Ou ainda, eu posso colocar assim, ó, 5 mais não, desculpe, porque ali a raiz quadrada de 15 é negativo, menos raiz quadrada de 15 sobre 2. Então, essas variações elas podem aparecer para vocês não ficarem perdidos. Ah, meu resultado deu esse aqui, mas não está aparecendo ele. Então, aqui, ó, por exemplo, eu dividi pelo número que está negativo, eu dividi por menos 1. Então, o de cima mudou o sinal, e o de baixo também. Tá vendo? Para não ficar negativo aqui no denominador. Ou eu posso pegar essa ordem e botar aqui, ó, 5 menos raiz quadrada de 15 sobre 2. Pronto. Pode aparecer das diversas maneiras. Certo? Bora lá. Agora eu quero que você só faça... Deixa eu ver aqui se tem muita questão para poder resolver dela. Vou sair daqui.
F, G e H. Façam essas três aí. São boas questões de resolver. Que aí a gente não fica com nenhuma pendente. Concluído? Vamos aqui à letra F. Então temos o seguinte: fator racionalizante, 3 menos raiz quadrada de 2, não é isso? Embaixo. Vamos fazer logo aqui de vez. A gente já sabe que vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, para a gente não perder tempo. Ó.
como eu falei para vocês, aguarde. Eu tenho um número inteiro aqui, que pode ser que seja possível simplificar, porque aqui se trata de uma multiplicação. Então, toda vez que eu tiver um número inteiro, aguarde. Não multiplique logo, não aplique logo a distributiva. Então, vai ficar assim. 3 menos raiz de 2 sobre 9. Gente, foi a mesma coisa do exemplo que eu dei, foi? Foi o mesmo? Não, sobre 7. Quando tem que falar elevado, vocês falam sobre. Quando vocês têm que falar sobre, vocês falam elevado, tá difícil assim, né? Pronto, vamos lá. Letra F resolvido. Letra G. Letra G temos aqui o seguinte. Deixa eu mudar de cor aqui para... Fator racionalizante. Vai ser vezes 1, não é isso? Então, isso, qualquer número vezes 1 vai dar o próprio número. Então, já vou botar em cima aqui, ó, raiz de 5 mais raiz de 3. Embaixo, o quadrado do primeiro, não é isso? Menos quadrado do segundo. Então, tenho raiz quadrada de 5 mais raiz de 3 sobre 5 menos 3. Então, eu vou ter raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 2. E acabou. Fácil, né? Quem pensou que ia ser complicado, nada disso. E a última letra, diga, Eduardo. Eu não ouvi. A letra G? Gente, ela não faz diferença alguma do primeiro. O único problema é que na letra G eu tenho um aqui, ó, como numerador número 1. O número 1 aqui, ó, ele não vai fazer diferença alguma. Eu vou repetir. E o denominador, raiz quadrada do primeiro menos raiz quadrada do segundo. Ó, cortou, foi embora. 5 menos 3, tá vendo? E embaixo eu repeti, ó, raiz de 5 mais raiz de 3. 5 menos 3, 2. Não tem nada demais aí. É mais fácil até do que a letra F. Na letra H, quem é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 3. Isso. Raiz quadrada de 3 mais 2. Embaixo já vou direto. Talvez você não tenha compreendido, Eduardo, porque eu fiz direto, ó. Para a gente não precisar ficar fazendo aquele processo todo, o produto da soma pela diferença, você já sabe que vai ser aplicado, não é isso? O produto da soma pela diferença sempre. Então você já coloca logo aqui embaixo, ó. Como é que eu calculo o resultado do produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Talvez tenha sido isso que você ficou sem compreender. Então, eu vou ter 3 raiz quadrada de 3 mais 2 sobre, aí eu vou ter o quê? 3 menos 4. Isso. Vai ficar 3. Raiz de 3 eu já vou fazer logo isso aqui. Não é isso? Mais 6 sobre menos 1. E aí o que foi que eu falei para vocês? A resposta está certa? Tá, mas eu estou dividindo por menos 1. O que acontece quando eu divido por menos 1? Eu mudo o sinal de cima, não é isso? Então vai ficar o quê? Menos 3, raiz de 3, menos 6. Ou, se você não tivesse aplicado aqui em cima a distributiva, você poderia ter colocado menos 3, abre parênteses, raiz de 3 mais 2. Ok? Tanto faz. É uma outra resposta possível. Então, a resposta aqui, ó,
É essa. Vamos lá, vamos finalizar agora os números reais para a gente ir para a matemática financeira. E os números reais vocês já conhecem, vocês viram isso o oitavo ano inteiro. Vocês conhecem os números irracionais, que a gente vai finalizar agora, e os números reais, que vai abranger todo o conjunto numérico conhecido por vocês. E lembrar de como é que se localiza na reta. A gente vai localizar aproximadamente, já que a gente está trabalhando com números reais. Vamos então? Dá um print aí nessa tela. Termina de copiar. Os números irracionais. Bom, aprendemos que os números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de fração. A gente viu esse assunto tem pouco tempo porque nós pegamos uma dízima periódica e escrevemos na forma de fração. Podemos pegar um número natural e também podemos representar ele na forma de natural ou de uma fração. Pegamos um número inteiro, também fizemos a mesma coisa. Pegamos o número decimal, podemos também escrever na forma de fração. Então, tudo que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Já os que não têm como fazer isso são conhecidos como números irracionais. E aí ele dá alguns exemplos aí, algumas dízimas que não são periódicas, então eles não apresentam período. E aí ele dá um exemplo de como conseguir um número π. E a gente sabe que o número π, que é o mais famoso de todos os números irracionais, ele é dado de que maneira? É a divisão do quê? Pelo quê? Quem lembra aí? Π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Não é isso? Então, comprimento dividido pelo diâmetro de uma figura, de um círculo, de uma circunferência, vai ser o número π. Então, ele tá dando aí diversas formas de eu conseguir esse número irracional. Olha só. Então, ele fez vários exemplos. Por que ele é irracional? Porque você vai reparar bastante que essa dízima, que é o resultado dessa divisão entre esses dois números, não tem período. Okay? Então, ele fez todo um processo de encontrar o valor de π, que é um dos mais famosos. Outro número, também muito conhecido, que vocês vão ver agora, é o φ. Vocês vão ver por esse símbolo daqui, ó, que é uma outra letra do alfabeto grego. Esse número ele é representado por essa letra também minúscula do alfabeto grego. Ele é uma homenagem a um arquiteto grego chamado Fídias. Okay? Esse número representa um número de ouro na matemática. Quem quiser assistir, eu não sei se vocês assistiram comigo quando vocês estavam no sexto ano, Donald no País da Matemática. Quem assistiu, ele fala muito sobre esse número de ouro, a proporção áurea, o número áureo. O que é esse número de ouro? Dizem que é a perfeição, não é isso? Aqui não diz quem é esse número não, mas ele é mais ou menos isso aqui, ó. Esse φ é 1, também que é um número irracional, 1,1, 1,618, acho que é 0, 3, 3, e aí vai. É um número irracional. Deixa eu tirar esse 3 aqui porque está parecendo que vai ser uma dízima a partir do 3. E não é. 9, 8, e aí vai. É uma dízima, e não periódica. Então, como é que ele consegue? Esse φ, ele está também presente em muitas coisas da natureza. Ele vai dar origem a espiral, uma espiral que é conseguida da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui nesse primeiro desenho. Ó.
utilizando esse retângulo. Ó. Deixa eu dar uma ampliada aqui para poder fazer ele direitinho. E aí vai. Aí se eu tiver um outro quadradinho aqui, cadê? Eu nem sei como fazer aqui. Mas ele vai dar origem a uma espiral, ok? E essa espiral, ele está presente em muito da natureza. Esse φ também, da mesma forma que ele fez ali com o π, ele tem também outras formas de se encontrar. Esse número áureo, ou razão áurea, é uma descoberta da matemática que foi movida pela busca das proporções que estão presentes na natureza e com o tempo foi reproduzida em obras artísticas e arquitetônicas. Então vamos lá. Eu tenho alguns exemplos aqui. Se eu não me engano, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Deixa eu sair daqui. Tá aqui. Pronto. O Parthenon, ele foi arquitetado segundo as proporções áureas. E na natureza, um maior dos exemplos de proporção áurea é essa concha aí, que é a concha de Nautilus. É um molusco que vive no mar. Ele também tem as proporções áureas. Olha só. Na natureza a gente vê isso aqui, ó. Se vocês repararem, ó. Tá vendo? Você vai ver uma espiral. Tá vendo? Olha só que interessante. A concha Nautilus. Olha só a espiral. Então dizem que é o número criado por Deus. Que belo susto. Então dizem que esse número é o número criado por Deus para representar a perfeição das coisas, ó. Tá vendo? Não perguntei nada a você, Google. E os números reais, por fim, ele é a junção do conjunto dos números racionais com os irracionais. Tá aí. E aí a gente pode representar através desse diagrama desta forma daí. Então eu tenho os números reais. Lembre-se que números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Então ele é um conjunto à parte. Se eu junto os números irracionais mais os números racionais, eu vou ter como resultado os números reais. Ok? E como é que eu localizo qualquer número real? Por exemplo, eu tenho um número irracional. Como é que eu localizo ele na reta numérica? É lógico que você não vai localizar precisamente onde se encontra o número irracional. Você vai ter um valor aproximado. Então, ele dá alguns exemplos aqui, ó. Então, a gente já sabe que π é aproximadamente 3,14. Então, vamos dizer que π é aproximadamente 3,1. Ele está mais próximo do 3 do que 3,5, que poderia estar aqui. Então, você faz uma referência. Ó, aqui é 3,5. Então, aqui eu tenho o quê? 3,1. Raiz quadrada de 2. Se vocês bem pegarem na calculadora, a raiz quadrada de 2, ele vai ter aproximadamente 1,4. Se eu tenho aqui 1,5, eu sei que raiz quadrada de 2 está um pouquinho antes do 1,5. E aí você vai fazer. Então, numa questão em que vai pedir para você localizar na reta numérica, ele vai sempre pedir para você localizar aproximadamente esses números reais. Mas sendo uma fração,
ok? Sendo uma dízima periódica, aí você tem como localizar quase que perfeitamente lá. Então, vamos ver aqui alguns, deixa eu dar alguns exemplos aqui antes da gente prosseguir com o exercício. Então, tem uma reta numérica. Vocês lembram aí qual foi o número que eu falei que representa o φ? Essa letra grega? Φ é aproximadamente quanto? 1,618, não é isso? Pronto. Então, tem uma reta numérica aqui, ó. Lembre-se que quando eu desenho uma reta numérica, eu tenho que manter as distâncias, ok, iguais. E eu peço para vocês assim, ó, localize aproximadamente a raiz quadrada de 7, vamos chamar de A. Letra B. Difícil aqui, viu? O A raiz quadrada de 7. B, eu tenho mais 1 mais π. Letra C, eu vou ter 2 menos φ. E aí, como é que vocês fariam para localizar aproximadamente onde estão esses números aqui? Lembre-se que eu falei para vocês, olha, sendo números reais, eu vou localizar aproximadamente. Eu tenho que ter uma coerência. Raiz quadrada de 7. Se nós chegarmos na calculadora e jogarmos lá o número raiz quadrada de 7, você vai obter quanto? Dá uma olhadinha aí para mim. Aproximadamente com uma casa decimal é o suficiente. Dá quanto? Pronto, não precisa não. Então vamos botar aqui que é aproximadamente 2,6. Como é que eu vou fazer para localizar esse número na minha reta? Eu vou imaginar o seguinte, ó. Aqui no meio eu tenho 2,5, então eu vou passar um pouquinho, 2,6. Então vou dizer que aqui eu tenho a localização do ponto A. Então você tem que ter coerência na localização. Certo? 1 mais π. Nós sabemos que π é o quê? 3,14. Com aproximação de uma casa decimal, porque a gente está localizando na reta e aproximadamente a gente não quer nada exato, vai ficar 1 mais 3,1, que vai dar o quê? 4,1, não é isso? Então, 4,1 está aqui, ó. Eu tenho aqui 4,5, mais ou menos por aqui. Então, aqui eu posso dizer que é a localização de B. E 2 menos φ? E aí seria o quê? 2 menos φ, eu sei que φ é 1,6, aproximadamente. Deixa eu botar aqui, ó. Vai ficar 2 menos 1,6, não é isso? Aí seria 0,4, correto? Então, aproximadamente 0,4. Então, aqui eu tenho 0,5, bem aqui já no meio. 0,4 é um pouquinho antes do meio, então eu tenho a letra C, a localização do ponto C. Eu não coloquei nenhum negativo. Deixa eu colocar um negativo aqui. D. Seria 1 menos a raiz quadrada de 5.
Raiz quadrada de 5 seria quanto mesmo? Aproximadamente, usando a calculadora aí. Se eu não me engano é 2,2, não é isso? Então, 1 menos 2,2 vai dar menos 1,2, não é isso? Sinal do maior e subtrai. Então, menos 1,2, aqui eu tenho 1,5. Ele está quase no meio entre menos 1 e entre menos 1 e menos 1,5. Então, ele estaria bem para aqui, ó. Aí seria a localização de D. Então, e aí a gente finaliza todo o conjunto numérico. Estudamos todos eles até chegarmos no conjunto dos números irracionais, ou reais. Então, só lembrando, o conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais, certo? Então, eu posso dizer para você, ó, eu tenho um conjunto dos números naturais, tenho um conjunto dos números inteiros, essa é uma outra forma. Eu tenho um conjunto dos números racionais. Os irracionais ele vai estar aqui à parte. E tudo é real. Certo? Vamos ver aqui algumas questões. Deixa eu ver quantas dá para vocês fazerem para a gente ir logo para a matemática financeira. Vamos fazer só a reta numérica, porque a questão 18, as questões anteriores são muito fáceis. A 19 e a 20 são fáceis. Vamos fazer a reta numérica. Localiza aí essas letras aí no livro de vocês. Dois minutinhos, tá bom? Quero ver quem é que vai lembrar como é que se localiza a letra B. Eu vou ficar mudo aqui um minutinho, viu, gente? Rapidinho. Minutinho não, 30 segundos. Terminaram? É para abusar mesmo.
Oi, pode falar. É, realmente eu tô. O livro tá parecendo um professor. Tá esquecendo, engolindo as letras. Agora que eu reparei também, A, B, C, E, F, G. Realmente, não tem a letra D. Bora, gente, para não perder tempo. E aí? É de maneira aproximada. Aham, é de maneira aproximada. Fiquem tranquilos. Lógico, de maneira aproximada, coerente. Vamos lá. Essa letra A, menos 3 meios. Você vai dividir, não é isso? Para você saber. Aí você tem um decimal exato. Menos 3 meios, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Então vai ser menos 1,5. Menos 1,5 está exatamente entre menos 1 e menos 2. Então posso dizer que a letra A ela se encontra aqui nessa posição. Letra B, 0 menos 0,75. Menos 0,75, eu tenho aqui, ó, vou botar até de amarelo. Entre 0 e menos 1, eu tenho 0,5. Aqui eu tenho 0,5, correto? 0,75 ele é exatamente a metade entre 0 e menos 0,5. Então ele vai estar aqui, ó. Essa aqui é a letra B. Ele vai estar mais próximo do zero do que do menos 0,5. Letra C, 1 mais raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é 1,4, então 1 mais 1,4 aproximadamente, eu vou ter 2,4, não é isso? Então, eu tenho aqui 2,5, eu vou estar um pouquinho antes do 2,5, então a letra C vai estar aqui. Vocês estão conseguindo essa coerência entre a localização? Lembrando que é aproximado, mas eu tenho que ser coerente com esse aproximado. Não vai colocar a letra C, tipo assim. O que eu estou falando de coerência é isso aqui, ó. Ah, a letra C é 2,4. 2,4 botar aqui. Não tem coerência, tá vendo? Se aqui é 2,5, como é que ele está mais próximo do 2 do que do 2,5? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, aqui eu tenho 2,5, um pouquinho antes do 2,5, eu tenho a letra C, que representa o 2,4, aproximadamente. Letra E, 1. Letra E está aqui. Letra F, raiz quadrada de 17. Quanto é a raiz quadrada de 17? Quanto é? 4, isso, aproximadamente 4,1, não é isso? Então, eu sei que ele está pertinho aqui, ó, do 4. Então, eu vou colocar a letra F. E menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é 2,2, então vai ser menos 2,2. Então, eu tenho 2,5 aqui, 2,2 está um pouquinho antes.
Então, eu tenho a letra G aqui. Conseguiram isso daí? Essas aproximações? Pronto. Matemática financeira. Então, ele já começa com o texto aí. Acho que não tem necessidade da gente ler, só mais... Crédito e a dívida são a necessidade da realidade atual, seja a facilidade nas compras, a prazo e de obtenção de uma linha de crédito ou a crescente dívida pública no mundo. O crédito tem ao mesmo tempo a capacidade de acelerar o crescimento econômico e gerar grandes dívidas que podem impedi-lo. Okay? Para a administração de dívidas pessoais, aí botou pessoas, há uma relação positiva entre o estudo da matemática financeira e a capacidade de usar produtivamente o crédito e evitar o endividamento excessivo. Vamos lá. E aí ele começa com porcentagens sucessivas, que é porcentagem em cima de porcentagem. Como é que vocês estão em relação de porcentagem? Não lembram? Não sabem nada? Como é que é? Vamos relembrar aqui rapidamente essa tal de porcentagem. Como é que eu calculo? Para a gente entrar em um formato mais rápido de fazer esse cálculo, para vocês não perderem tempo também. Vamos lá, então. Toda vez que a gente calcula um percentual, nós temos que entender o seguinte. %10 sobre qualquer valor, se eu for escrevê-lo em uma forma de fração, ele é escrito assim, não é isso? Ou, se eu quiser escrever na forma de um número decimal, eu escrevo assim. Então, se eu digo para vocês, quanto é 10% de qualquer valor? Isso eu posso fazer mentalmente. 10% de R$50. Então, 10% de R$50 é a mesma coisa que eu excluir um zero. Então, 10% não botar de R$50 não, para vocês não ficarem perdidos com esse vírgula 00. 10% de 50. É a mesma coisa que eu correr uma casa decimal para a esquerda. 10% de R$50 são R$5. E aí vamos começar a usar esse 10% aqui para poder trabalhar todos os outros percentuais de forma mental. Por exemplo, quanto é 5% desse mesmo valor de R$50? Eu tenho que entender que 5% é a metade de 10%. Logo, eu vou ter metade desse valor. Quanto é 10% de R$50? R$2,50, ou seja, 2,5. Entendeu? Quanto é 20% desse mesmo valor? Isso eu vou fazendo tudo mentalmente. Se 10% de R$50 são R$5, 20% é o dobro de 10%. E eu vou pensando dessa forma. 30% é o triplo de 10%. Então, eu vou calcular o triplo do valor. 20% é o dobro, então eu vou cobrar o dobro, vou calcular o dobro desse valor. Então, quanto é 20% de 50? R$10. E é isso eu vou fazendo mentalmente. Você já sabe que 50% corresponde ao quê? Metade do valor, não é isso? Metade do valor. E o que seria 25% desse mesmo valor? 25%, gente, eu posso calcular de duas formas. Ou eu pego o que eu já calculei 20% e 5% e somo, porque 25% é 20% mais 5%. 10 mais R$2,50 dá o quê? R$12,50. E isso, 12,5 ou R$12,50, se tratando de dinheiro, de moeda. Mas saiba que 25% é a mesma coisa que eu calcular o quê? Vezes 0,25, ou, se eu transformar em fração e simplificar, ele corresponde a 1/4. É a mesma coisa que eu pegar esses R$50
e dividir por 4. Então, toda vez que a gente estiver calculando 25% de qualquer valor, eu estou pegando esse tal valor e dividindo por 4. Vai dar realmente R$ 12,50, só para vocês perceberem. Ó. Então, vai dar 1 para 5, 1. Baixa o zero aqui, vai dar 2. 2 isso, ó, 0,8. Oh, 8 o quê? 5. Então, 5 vezes 4, 20, para 20 nada, tá vendo? Dá exatamente. Então, calcular 25% é a mesma coisa. Se eu quiser calcular 75%, eu pego metade, que eu sei que 50% corresponde à metade, não é isso? Mais 25%. Isso tudo eu estou explicando para vocês de forma mental. Mas, como é que seria desconto ou acréscimo? Vamos lá, vamos fazer aqui de forma bem prática agora. Então, vamos dizer que você comprou algo que custou R$ 50. Vamos usar esses R$ 50 para poder fazer esse cálculo aqui mais simples, mais rápido de tudo. Vamos fazer de conta que vocês compraram algo que custa R$ 50, iriam comprar, mas aí a loja deu 20% de desconto para você. Quanto é que você vai pagar? Se foi desconto, gente, eu tenho que entender o seguinte, ó, 20% de desconto. Quanto é que você vai pagar? Você tem que lembrar que se você descontou, você tinha 20%, você tem 20% disso, você tinha algo que custava 100% e descontou 20%. Você vai pagar apenas o quê? 80% desse valor, correto? Entenderam o meu raciocínio? Pronto. Você não vai pagar os 100%, você vai pagar o desconto dos 20%, ou seja, algo que custava 100%, descontou 20%, você só vai pagar 80% desse valor. Se eu pegar esse 80 e transformar em decimal, é a mesma coisa que eu escrever 0,80 ou 0,8 vezes o objeto que eu vou ter, o desconto de 20%. Então, quanto é que dá 0,8? A gente está trabalhando com matemática financeira, vocês vão usar muito calculador a partir de agora, ok? Muito, muito mesmo. E aí, quanto é que dá 0? Oi? Pronto. Então, 8 vezes 5, 40. Um zero daqui, não é isso? Como vai correr uma casa decimal, eu vou pagar R$ 40. Esse é o valor que eu vou pagar. Isso. Lembre-se que a gente está fazendo desconto. Mas se fosse um acréscimo, vamos dizer que você pagou uma multa sobre um valor de R$ 45. Então, vamos dizer aqui o seguinte. Dá um print aí se vocês quiserem usar essa tela depois. Vamos dizer que você pagou algo que teve uma multa de 5%. Então, 5% de multa. Multa quer dizer que vai acrescentar, não é isso? Vou botar 15. 15% de multa sobre. Vou botar aqui R$ 60. Vamos lá. Aí a gente vai ter um acréscimo. Só que no outro vocês lembram que desconto, eu peguei o valor que custava 100% e eu descontei os 20%. Acréscimo, eu não vou subtrair, eu vou fazer o quê? Algo que custava 100%, eu vou acrescentar isso, eu vou somar. Quer dizer que eu vou ter, não é isso? Esse 15, desculpe, eu botei 15, é 0,5. Algo que custava por cento aumentou, eu vou ter 115%.
E 115%, se eu for transformar em decimal, eu tenho 1,15. Não é isso? Vou fazer aqui passo a passo para quem não entendeu por que 1,15. Porque 115%, se eu transformar em fração, ele vai ficar assim, ó. Toda a divisão por 10 100 mil, eu vou deslocar a casa decimal para a esquerda. Aqui no caso, 2. Então, por isso ele fica 1,15. Então, esse aumento vai ser de 1,15. Então, o que é que eu vou fazer? 1,15. No outro foi desconto, então ficou menor do que 100%. Aqui vai ficar maior do que 100%. Por isso, eu vou multiplicar por 1,15. Então, 1,15 vezes 60. Faz essa multiplicação aí para mim. Quanto é que dá? Não. Aí você já está calculando o valor depois do acréscimo. Entendeu? A parte boa é que a gente não precisa mais ficar fazendo passo a passo. Com esse método que eu estou mostrando para vocês, ele já vai mostrar o valor exato depois. Ó, com 15% de multa... Oi? Não, 1,15 vezes 60 dá 69, né? Pronto, acabou, acabou. Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que após essa forma que a gente está fazendo aqui, o que é que a gente fazia antes, quando vocês estavam lá no 8º ano? Eu calcularia 15% desse valor, de 60, depois ia pegar e ia somar. Não era isso que a gente fazia? Pronto. Só que agora, não. Esse método que eu já estou explicando para vocês, ele já está dando o resultado final. Depois que aplicar a multa de 15%, eu já sei que eu vou pagar R$ 69,00. Se você fizer o passo a passo como a gente fazia antes, como é que a gente fazia antes? 15% de 60, eu corto, ó, aí vai ficar 15 vezes 6 dividido por 10. Vai ficar 90 dividido por 10, que vai ficar 9. Aí eu pego 60 mais 9, eu sei que eu vou pagar R$ 69,00. Olha a diferença. Só que aqui você já pensa da seguinte maneira, 1,15% de multa sobre 60, você já sabe que vai pegar 100% mais 15, vai dar 1,15, que eu vou multiplicar logo pelo valor. Aí eu já vou saber o valor final. Eu não preciso mais me preocupar em fazer o passo a passo. Posso. Correto. Vamos lá. Só para finalizar, que a gente tem 3 minutinhos. Vamos lá. Vamos dizer que uma multa, vamos dizer, houve um acréscimo. Eu comprei, vamos dizer assim, que eu comprei um celular e eu quero revender esse celular com 12% de acréscimo. Comprei um celular de R$ 950, ok? Com um lucro de 12%. Por quanto eu tenho que vender esse celular? Se é lucro de 12%, eu vou vender a mais, não é isso? Então, eu tenho 100% mais 12% dá quanto? 112%. Que isso aqui, se eu for transformar em decimal, vai ficar o quê? Pronto. Eu já vou pegar esse 1,12. Já estou fazendo bem mais simplificado do que o anterior, que aí vocês vão simplificando. E já multiplico por 950. E aí ele já vai determinar para mim, olha, o valor que eu vou ter que pagar é esse daí. Quanto é que dá 1,12 vezes 950? Pronto. Eu vou ter que vender esse celular por R$ 1.064 se eu quero ter um lucro de 12%. Ah, mas professor, eu posso fazer o passo a passo que a gente aprende? Pode, gente. Só estou explicando para vocês uma forma que você pode fazer rapidamente. E se fosse com desconto?
de 12%. Eu mudasse aqui, saísse daqui de... Não tenho tempo? Não tenho tempo. Rapidinho. Se fosse desconto, seria o quê? 100 menos 12, não é isso? Que vai dar o quê? 88%. Ou seja, 0, aí eu vou fazer o quê? 0,88 vezes 950, que dá quanto? Pronto. Tá vendo qual é a parte boa? É que eu já tenho imediatamente o valor. Eu não preciso ficar fazendo e depois eu tenho que fazer uma subtração.